Aqui fila aqui no hangar, ambulância para todo lado, paciente chegando de todos os cantos do estado do Pará. Olha aí, vamos ter cuidado, gente, vamos usar máscara, vamos ficar em casa. Quem não tem o que fazer na rua, fique em casa, mantenha-se em casa. A nossa estreia ocorre em meio à segunda onda de pandemia da Covid-19 em todo o Brasil. Cenário premeditado, ou melhor, alertado por vários cientistas. Em agosto do ano passado, a Nature, uma das principais revistas científicas do mundo, publicou um desses primeiros alertas que destacava esse cenário aqui na região amazônica. A sensação é de que nada mudou. Em julho do ano passado, o Brasil já estava em segundo lugar no mundo em número de casos e mortes por Covid-19. E esse ranking segue até hoje. O artigo mostra que na primeira onda, os números de vítimas no Amazonas eram exorbitantes e alertou ainda sobre a preocupação com os povos indígenas que vivem na região. Nós vamos bater um papo agora com o pesquisador Diego Xavier, que é epidemiologista e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz no Rio de Janeiro, que é uma das instituições que trouxe nos últimos meses diversos alertas também sobre a possibilidade de uma segunda onda de Covid aqui no nosso país. A Fiocruz tem um observatório da Covid-19 e recentemente eles apontaram que os pesquisadores estão chamando de maior colapso sanitário e hospitalar da história do Brasil. Diego, seja bem-vindo ao canal Por Aqui. Explica pra gente como nós chegamos a essa segunda onda de Covid aqui no nosso país. Primeiro ela apresentou a questão da interiorização, que foi a doença avançando para os outros estados, né, começando pelas capitais e atingindo o interior, e também no Brasil, né, a gente teve tempos diferentes de epidemia na região norte, na região sudeste, depois na região centro-oeste, sul, nordeste. Então a gente teve esse comportamento inicial e depois a gente viu que quando os casos começavam a reduzir, eles começaram a reduzir de forma sincronizada, né? Tanto no interior quanto na capital. Então se a gente tivesse uma movimentação maior da população, inevitavelmente a gente teria um aumento dos casos. E foi o que aconteceu. A gente teve uma sequência de eventos super espalhadores, né? Desde a eleição e depois o final do ano, as festas, compras e depois as viagens, né, de férias, que facilitou com que essas variantes tomassem todo o território nacional. E aí a gente chegou nessa situação extremamente caótica, que é o que a gente está vivendo agora, né? A doença crescendo de forma sincronizada em todos os estados do Brasil e ocupando os leitos de todos os estados. E isso traz um complicador ainda maior. Porque se antes a gente tinha a possibilidade de remanejamento dos pacientes para outras regiões ou estados em função da chegada da doença, agora, como a gente tem esse crescimento em todos os locais, a gente perde essa possibilidade. E aí, infelizmente, muitas pessoas vão ficar sem atendimento, né? Não vão ter o atendimento adequado para combater essa doença. Esse vídeo que nós acabamos de assistir, produzido pela equipe de comunicação da Fiocruz, a partir dos dados obtidos pelo Observatório da Covid-19 da Fundação, é possível observar aqui na região amazônica que Roraima é o último estado que ainda respira um pouco melhor em relação à taxa de ocupação de leitos para Covid, diferentemente do estado do Pará, que voltou à zona crítica, saiu dos 75%, voltou para os 81% até a publicação desse último boletim da Fiocruz. Dentro desse cenário, Diego, qual a situação da Amazônia? É preciso ainda mais atenção das autoridades devido às nossas peculiaridades aqui na região?
A região amazônica apresenta uma particularidade que são as grandes distâncias que precisam ser percorridas em busca de atendimento. A gente sabe que a doença evolui para um caso grave de forma bastante rápida e, em função disso, o tempo que a pessoa pode levar até chegar a um local de atendimento pode complicar ainda mais o quadro clínico desse paciente. A gente chegou a apontar que, segundo estimativas que a gente criou, no estado do Amazonas, por exemplo, 40% da população residia a mais de 4 horas de distância de um município que dispunha de atendimento em UTI. Então a gente consegue ver através desses indicadores que sim, traz uma dificuldade maior de acesso geográfico ao atendimento de UTI, consequentemente também eleva o volume de óbitos que pode acontecer na região amazônica. Não adianta a gente tentar, depois que se instala o caos, criar mais leitos de UTI e esperar que assim vai se resolver o problema. Não é assim. O que a gente precisa fazer é reduzir o número de casos para que a gente não dependa desse tipo de recurso. Porque depois que se instala o caos, a gente precisa tomar medidas ainda mais enérgicas, como o lockdown, que traz um dano expressivo para os setores comerciais, né, e também traz um volume de óbitos muito grande. Junto com isso, a gente precisa de investimento em mais vacinas, né? A gente precisa que outras vacinas também sejam disponibilizadas e que a gente consiga fazer a aplicação dessas vacinas de maneira rápida. Para a gente ter um exemplo, hoje o estado com maior percentual de pessoas vacinadas no Brasil é o estado do Amazonas. E o estado do Amazonas tem déficits infraestruturais no sistema de saúde, tem longas distâncias para se percorrer para dar a vacina para a população. Mesmo assim, é o estado com melhor desempenho de vacinação. E a explicação para isso é simples: foi o estado que mais recebeu doses de vacina. Quando a gente lembrar do início do ano, que passava por uma situação de colapso, mais doses de vacina foram disponibilizadas para essa região. Então, se a gente tiver mais vacina disponível, a gente aumenta essa velocidade de vacinação, porque o SUS consegue fazer isso e a gente consegue superar esse problema. Na Amazônia brasileira, o número de mortos por Covid-19 passa dos 43 mil. Para se ter uma dimensão, é praticamente o número de torcedores no estádio do Mangueirão, em Belém, num clássico repar. Amazonas e Pará lideram esse ranking. E como estão os nossos vizinhos que fazem parte da Amazônia Internacional? Colômbia e Peru lideram o ranking de mortes por Covid-19, países que fazem fronteira com o Amazonas, o primeiro estado da região amazônica no Brasil a entrar em colapso nessa segunda onda da pandemia. Já nas Guianas e Suriname, os números chegam a um pouco mais de 500, somados os 3 países. A Venezuela, que está em 5º lugar no número de mortes, pediu intervenção da Organização das Nações Unidas no Brasil. O pedido, publicado em uma rede social do ministro das Relações Exteriores da Venezuela, leva em consideração o descontrole da pandemia no Brasil, com os recordes diários de mortes e com a ameaça regional ao país vizinho, devido ao desenvolvimento de uma nova variante do vírus, a P1, considerada a mais contagiosa. Usar máscara sempre, hein? Para se proteger e proteger, claro, quem a gente ama contra o coronavírus. Mas como eu estou em casa, confinado, já que estamos em lockdown aqui na região metropolitana de Belém, aproveito para tirar a máscara para bater um papo com uma infectologista bastante conhecida aqui na região, que é a doutora Helena Brígido. Seja muito bem-vinda ao canal por aqui, doutora Helena. Olá, eu agradeço o convite. Estou aqui para esclarecer alguns pontos importantes relacionados à pandemia da Covid-19. Bom, como eu falei, nós estamos em lockdown aqui na região metropolitana de Belém, que é a medida extrema de isolamento social aplicada em uma pandemia. Enquanto não se tem vacina para todo mundo, doutora Helena, o distanciamento, o isolamento é a melhor saída, não é mesmo? Se tivéssemos vacinas para todos, seria muito bom, mas mesmo assim precisamos manter o distanciamento social. Por que é importante esse distanciamento?
justamente é uma coisa física, para evitar que um vírus passe de uma pessoa para outra. Se uma pessoa está longe da outra, o vírus não vai conseguir alcançar o sistema respiratório, o rosto, a pessoa não vai conseguir respirar o vírus, porque ele não vai estar presente aqui e, consequentemente, não haverá a doença. O uso de máscaras também é importante, é uma barreira, porque mesmo com o distanciamento é possível, em algum momento, no supermercado, na padaria, é possível que uma pessoa não esteja nem com sintomas da Covid e possa transmitir nem sabendo que está. Para quem não conhece a doutora Helena Brígido, além de médica infectologista, ela também é advogada e nas horas vagas é dançarina e atriz. Pois é. E no meio da pandemia, ainda no ano passado, ela resolveu organizar um livro sobre memórias da pandemia. Doutora Helena, como surgiu essa ideia e qual a importância desse registro? A Sociedade Brasileira de Médicos Escritores, Regional do Pará, em que eu sou presidente, resolveu lançar um livro de memórias da pandemia, que esse é o nome. Nós temos uma pessoa de Portugal aqui que escreveu e pessoas de outros estados do Brasil que escreveram sobre o que sentem em relação à pandemia. Sobre luto, sobre a alegria de alguém que chegou de alta na própria casa, sobre o fato de estar várias pessoas saudáveis na mesma casa, sobre o fato de ter sido atendido em algum momento e ter sido acolhido, sobre a revolta com gestores que não contribuíram ou não contribuem para o controle da pandemia. Então foi muito interessante e a gente conseguiu assim, em torno de 100 pessoas que escreveram. Então foi muito interessante, o livro é muito legal. A gente espera que isso aqui, pelo registro, que fique permanente para os nossos descendentes, para saber o que a gente passa ou daqui a algum tempo que a gente passou, que a gente espera que isso acabe logo. O episódio de hoje está acabando, mas ainda tô esperando o teu joinha, hein? Pois é, curte aí e te inscreve no nosso canal. Espero muito, mas muito mesmo, que vocês tenham curtido o Por Aqui. Antes de encerrar, os meus agradecimentos ao Diego Xavier, pesquisador da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz lá no Rio de Janeiro, e a doutora Helena Brígido, médica infectologista e também professora na Universidade Federal do Pará e também no Cesupa. Muita saúde e até o nosso próximo encontro aqui no Por Aqui. Espero por você. Tchau, tchau!